Amém, pessoal. Hoje é uma noite muito especial porque nós vamos fazer um painel nessa noite e o tema desse painel vai ser sobre honra, ok? Então gostaria de, desde já, chamar a dona Luísa, que vai estar iniciando esse painel aqui para nós. Que você permita que seu coração seja ministrado nessa hora, em nome de Jesus. Shalom, shalom, tudo bom com vocês? Então, vamos lá, né? Honra é algo assim tão impactante. Eu experimentei muito na minha vida, né? O que é honrar as pessoas, o que é honrar pai, o que é honrar mãe, o que é honrar família, o que é honrar as pessoas que nos rodeiam, o que é honrar. Eu não sou empregado, eu tenho estabelecimento, eu tenho funcionário, então o que é honrar os meus funcionários, né? De entender que cada palavra de como eu falo, eu posso trazer uma desonra. E por que que nós temos dificuldade de honrar? Eu tenho dificuldade de honrar, porque às vezes eu me fero com as pessoas, eu magoo com as pessoas, então entra um espírito de independência na minha vida. E quando o espírito de independência entra, eu quero caminhar sozinho, e sozinho eu não consigo caminhar. Então eu tenho dificuldade de me submeter, tenho dificuldade de chegar aonde, se os meus pais falam que eu fui uma pessoa muito rebelde, porque eu tive uma família disfuncional, uma família que era toda cheio de problemas, então aonde que eu parti? Eu parti para a desonra, eu parti para a desobediência, e a honra era atrás a obediência, a gratidão, é inegociável a gratidão no nosso coração, mas quando eu firo com alguém, eu decido, não vou mais honrar essa pessoa, não vou submeter essa pessoa, não vou fazer isso com essa pessoa, então nós entramos nesse caminho da desobediência, onde a gente abre uma legalidade, onde o diabo entra nessa área, então era atrás tantos estragos na nossa vida. Mas eu queria falar um pouquinho assim, o que é o princípio mais poderoso é a honra. E quando a palavra diz honra o seu pai, a gente tem que aprender a honra o Senhor com os seus bens, com as suas primícias, com as suas ofertas, e muitas vezes a gente fecha o nosso coração, porque a gente não quer fazer, honrar as pessoas. E quando eu aprendo o princípio da honra, começa a fluir em nossa vida, é uma bênção especial, e eu pude experimentar. Quando eu comecei a minha vida cristã, e quando eu comecei a entender o que é honra, e quando eu saí da igreja, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, quando eu entrei no ministério que eu estou, eu tive um desentendimento no começo da minha vida, onde a minha vida ficou assim, eu decidi andar sozinho, eu decidi, falei, não quero mais comentar as coisas com as pessoas, porque eu me feri com a pessoa. Não foi nesse ministério, perdão, foi em um outro ministério, porque eu contei uma história para uma pessoa, não contei para a pessoa, contei num grupo, e nesse grupo ele contou um testemunho numa pregação dele, da minha dor, como eu estava muito, muito ferido, eu decidi, a partir de hoje, não conto minha vida para ninguém. E isso trouxe muita consequência na minha vida, trouxe uma consequência tão enorme que a minha vida, ela ficou destruída. E eu caminhei muito tempo nessa luta, e eu não sabia por quê, até o dia que eu resolvi voltar para o Senhor. Quando eu resolvi voltar para o Senhor, a primeira coisa que o Senhor falou para mim foi em questão de começar a alinhar com as pessoas, e principalmente com as pessoas com quem eu me desalinhei. E o fruto que manifesta claramente quando nós oramos, não, quando nós honramos, é o fruto da cura, da restauração, da alegria. Vem uma unção sobre nós. E hoje, eu experimento na minha vida
uma unção, assim, de prosperidade. Vou falar um pouco isso amanhã. Eu preciso me policiar para me adiantar no que está dentro do meu coração. E eu começo a experimentar a alegria do Senhor, eu começo a experimentar a graça do Senhor, porque a recompensa que o Senhor nos dá através da honra, ela é sobrenaturalmente. E quando eu estava nesse tempo de tratamento na minha vida, eu tinha uma ginecologista, e ela era mais uma profeta na minha vida do que médica. E quando eu comecei a fazer o tratamento, era um tempo de pandemia, ela não estava na ativa, e quando eu estava na metade do tratamento, eu senti que eu precisava ir lá, e quando eu fui lá, e conversando com ela falou para mim: Luísa, Deus falou para mim que não é para me cobrar nenhuma consulta sua, que todas as vezes que você precisar, você pode vir aqui, que eu não vou cobrar. Então, quando a gente começa a honrar e ao Senhor, ele começa a trazer as bênçãos. A quem eu preciso honrar primeiro é a Deus. Eu preciso aprender a honrar. O que é honra? Honra é gratidão. Eu preciso aprender a agradecer a Deus. Mas como que eu honro a Deus? Quando eu faço algo para alguém, eu não faço para a pessoa, eu faço para Deus, porque todas as pessoas pertencem para Deus, principalmente meu pai, minha mãe, minha família, meu líder. Quando eu começo a abençoar, eu abençoo ele e eu estou honrando a Deus. E eu preciso aprender a entregar para Deus tudo. Tudo pertence para ele, tudo é dele, tudo volta para ele, é dele. Então, eu preciso ter um coração grato, ter um coração de entrega, ter um coração. Deus, ele não quer as minhas coisas, ele quer o meu coração. Quando Deus pediu Isaque, era o único filho da promessa, e ele queria testar o coração do Isaac, se o coração dele era um coração pronto para obedecer, um coração pronto para entregar para ele. E ele experimentou, e ele pode ver que o Abraão, ele ia entregar, ele ia matar o filho, porque o Senhor pediu. E o que é que Deus pede para nós? Muitas vezes Deus pede tão pouco para nós, e nós não fazemos, porque nós fechamos nosso coração. E aqui no Efésios 6:2, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, ele diz: honra teu pai, honra sua mãe. Então, esse é um mandamento que temos muita dificuldade. Todos os filhos, não, falo todo, eu, principalmente, eu tive muita dificuldade nessa hora. Eu não tive muita dificuldade com meu pai, eu sempre tive dificuldade com a minha mãe. E por essa razão, até meu casamento, eu casei num casamento projetado, mas porque eu queria sair de casa, porque eu não queria estar com ela. E com o passar do tempo, eu aprendi que honrar é obedecer, honrar é fazer algo para ela. Mas eu honro minha mãe porque ela é boa. Eu honro a minha mãe nas horas agradáveis, nas horas boas, porque eles estão fazendo certo. Eu honro as pessoas porque eles estão certinho. Não, eu honro a pessoa porque eu vou cumprir um mandamento do Senhor, que é um princípio da palavra. Se a pessoa faz as coisas ruins para mim, eu preciso continuar honrando ela da mesma forma. E o que eu passei na minha vida? E nós precisamos tomar muito cuidado para não entrar no espírito de independência. Independência, eu quero caminhar sozinho. Então, se a minha mãe fala, não vai para esse caminho, que esse caminho é perigoso. É o que ela fazia. E eu queria ir para o contrário, porque eu estava em desobediência. Quando a gente entra em desobediência, a gente entra
na rebeldia. E a promessa de Deus, não, perdão, deixa eu chegar lá. E a outra parte nós precisamos aprender a honrar a família. Nós que somos casados, precisamos tomar muito cuidado com os nossos cônjuges, porque às vezes a gente sai, vai para a igreja, na igreja a gente é boazinha, a gente conversa com todo mundo, a gente é agradável com todo mundo. Mas quando chegamos em casa, como nós tratamos o nosso cônjuge, como nós tratamos nossos filhos, como nós tratamos as pessoas que estão do nosso lado. Então, essa é a parte que é muito importante, nós policiamos, aprender a ser bom com as pessoas. Quando chegar em casa, o mesmo tratamento que a gente faz lá fora com as pessoas, nós precisamos aprender a fazer com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, porque eles olham para nós. E eu luto muito nessa área em questão da minha casa. Hoje eu aprendi a me submeter. Eu nem gostava daquela passagem lá do Efésio que fala da submissão do marido, porque eu não era mulher submissa. Então, quando chegava ali, eu sempre purava para não ficar lendo, porque quando você lê, você tem que entrar ali, né? Até eu entender, né? Qual é o princípio da palavra de Deus. E não está longe disso. Faz pouco. Puxa, meu tempo acabou. Faz pouco tempo que eu tive uma experiência nesse tempo de tratamento que eu estava, a família, ela veio sobre mim e falou, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu ia sair, o meu marido falava assim, não vai, porque assim, a sua umidade está baixa, está assim, está assim. E eu não queria, eu queria fazer do meu jeito. A minha casa tem uma rampa, eu estava descendo a rampa, o Espírito Santo falou para mim, sabe quem é a primeira autoridade sua? Esse seu marido. Quando ele falou assim, eu freiei, aí eu entendi, meu Deus, eu estou em desobediência, estou em desonra. Aí eu voltei para trás, conversei, a gente acertamos com ela essa parte, e essa parte de pedir perdão para ele. E eu pude ver, quando a gente anda em desonra, quando a gente anda em desobediência, nós temos uma grande luta dentro do nosso interior, e meu tratamento estava muito difícil, eu vi como que as coisas se tornaram leves. E a outra parte importante, eu vou falar rapidinho aqui, nós precisamos aprender a honrar a nossa liderança, e essa é a parte que nós erramos muito. Por que nós erramos? Porque nós queremos caminhar sozinhos, nós andamos num espírito de engano, e ele é sutil, ele não vem assim, eu vou lá, se o meu líder falar, ó, Luiz, você faz isso, de falar para ele, não, eu não vou fazer, não é assim, mas eu fiquei me policiando, eu até comentei com uma amiga minha hoje, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir lá e pedir perdão para o apóstolo, né? Porque eu acho que ele é muito bom como pastor, como meu pai, como líder, porque ele tem muita paciência comigo, mas muitas vezes a gente é muito sutil, então não podemos cair nesse engano, porque se ele diz assim, ó, vamos jejuar na sexta-feira, se eu não policiar, e eu pensei isso muito, porque quando ele fala, vamos fazer isso, eu já tinha recebido, e de a gente submeter, e se nós deixamos o espírito do engano entrar, e se ele falar, vamos jejuar na sexta-feira, eu corro o risco de pensar, nossa, mas eu já estou jejuando desse jeito, vou continuar. Quer dizer, eu não estou honrando ele, eu não estou na obediência, porque se ele, como pai espiritual, ele deu uma direção, eu preciso cumprir a direção que ele deu. Então, eu tenho que deixar aquilo que eu estou fazendo para fazer a direção. Eu estou no caminho certo? Eu estou. Deus trouxe uma direção para mim, ele trouxe. Mas, a partir do momento que ele pôs, nós precisamos entender e aprender a entrar nessa direção. Eu vou encerrar aqui, gente. Eu tinha um monte de coisa que estava aqui, mas não faltará, é um painel aqui, glória a Deus, né? E que eu queria deixar para você aqui uma coisa muito importante.
quando nós desonramos porque estamos com o coração ferido. No coração ferido entra um espírito do engano, entra o espírito da independência. A independência é a coisa mais triste, porque eu quero caminhar sozinho. Quando eu firo com o meu líder, eu penso, não vou mais para a igreja, eu vou ficar em casa, vou assistir pela rede social. Então, nós não queremos estar debaixo de uma autoridade. E eu quero deixar essa palavra, eu quero fazer uma oração para você, para que o Senhor, ele possa alinhar seu pensamento, seu princípio com a palavra dele, com aquilo que ele está falando, e que a porta maior que nós abrimos, quando nós abrimos na porta da desobediência, na porta da desonra, e quando nós honramos, nós vemos uma recompensa enorme na nossa vida, nós vemos a paz, nós vemos a alegria, nós vemos nossa família restaurada, porque o mundo, ele olha para nós, e aquilo que eu faço, as pessoas que estão perto de mim, ele vai copiar de mim. Então, que nós possamos ter essa vida, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, nessa noite, pedir, Senhor, a tua presença, uma unção, Senhor, abaxere, massuri, cantar, abaxere, anular, Senhor, na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos que está aqui, cada terra representada aqui, Senhor, que todo espírito de engano, todo espírito de independência, ela seja anulada, ela seja cancelada, Pai, e se porventura tem pessoas aqui que feriram, e por esse ferimento, tem um coração independente, que não quer ouvir, Senhor, a sua liderança, em nome de Jesus, seja anulado nessa noite, que a bênção do Senhor venha sobre cada vida, que o amor do Senhor enche os corações, e o Senhor capacita, Senhor, cada vida, Senhor, trabalhar, o Senhor capacita cada vida ser trabalhada no teu amor, no teu poder, que elas possam, Senhor, se lançar aos teus pés, Senhor, e ser transformada com teu poder, Senhor. Entregamos nas tuas mãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o difícil de um painel é porque hoje todo mundo que vai estar aqui falando um pouquinho mostra os seus frutos de honra, mostra os seus frutos daquilo que está ministrando. E eu sei que eu poderia fazer 4 dias de ministração. Um dia a Dona Luísa, um dia a Code, um dia a Yukimi, um dia a Belle, e teria conteúdo para os 4 dias. Mas esse mês estava falando com elas, né? Que parece que o Senhor trouxe tantos temas que a gente poderia expandir até o dia 31, que ainda tinha coisa para ser ministrado. Por isso que nós estamos fazendo aqui um painel para trazer realmente os principais pontos. Como a Dona Luísa, eu marquei bastante coisa para estar falando aqui com vocês, né? Mas eu achei muito interessante uma coisa que a Dona Luísa disse sobre a questão da independência. Por que será que nós falamos tanto acerca de você estar dentro de um contexto reunido com os irmãos, dentro de uma igreja? Porque justamente primeiro que o ferro afia o ferro. Se eu não estou em uma comunidade, é porque eu não estou aceitando o processo de ser afiado. Segundo, se eu não estou em uma comunidade, quando eu falo comunidade, é um lugar onde tem pessoas, ok? Uma igreja, uma comunidade. Então, se eu não estou em uma comunidade, é porque eu também não quero estar debaixo de uma liderança. Sabe o que acontece? Dona Luísa falou muito bem falado, que no coração ferido sempre vai haver desonra. E outra coisa que eu quero falar, que complementar o que Dona Luísa falou. Toda pessoa independente, ela é rebelde. A pessoa que ela quer andar sozinha, quer andar na... É claro que o Senhor às vezes nos leva a um período de solitude. Período de solitude é muito diferente de um período de andar sozinho. Quem anda sozinho é porque tem o coração voltado para a rebeldia. Então, uma vez meu pai, ele sempre ministra acerca de honra e ele fala algo muito interessante, que a honra, ela nasce no coração, mas ela é manifesta por meio de atitudes. Então, uma coisa é falar assim, ai, como eu honro a vida da Yukimi, da Dona Luísa, da Belle. Eu falei, eu expressei por meio de palavras, mas o que eu faço hoje que mostra que eu honro a vida delas?
que eu faço hoje que mostra que eu honro a vida do meu pai, da minha mãe? É os frutos que ficam, palavras se perdem ao vento, os frutos é que vão permanecer. Então, isso me fez lembrar, por exemplo, que esse ano nosso ministério ele completou 10 anos, desde que o Senhor colocou o sonho, desde que, na verdade, desde que realmente iniciou, o sonho veio um pouquinho antes, né? O sonho sempre vem um pouco antes. E aí, uma semana antes de nós comemorarmos, o Senhor colocou algo no meu coração durante a ministração do meu pai. Para falar a verdade, eu não lembro o que ele estava ministrando, mas eu lembro o que o Senhor estava falando ao meu coração. Faça um momento de honra. Como não sei, quando não sei, como vai ser, não faço ideia. Mas envolva todo mundo da igreja. E aí foi lá, acabou o culto, comecei a conversar com uma pessoa, com a Silvana, que ela faz parte daqui da equipe ministerial, líder das crianças, e eu falei assim, Silvana, eu creio que eu ouvi isso do Senhor, eu preciso de alguém comigo para estar se movendo nesse propósito. E ela aceitou, não ficou nenhum momento receosa, vamos lá. E a gente foi mandando um por um no privado dos membros, de quem estava frequentando. Você quer participar de um momento de honra? Você quer participar de um momento de honra? E conseguimos mobilizar a igreja, que a princípio, né, era para ser surpresa para os líderes. Alguns descobriram um pouquinho antes, né? Mas ali teve um momento muito especial aonde eu vi assim, eu pude, não ouvi, mas eu vi profeticamente que muitos corações estavam sendo curados. Se eu falo que a desonra está no coração dos feridos, eu também tenho certeza que a honra, o poder da honra também cura o meu coração. E eu vi muitos relacionamentos sendo curados ali, pessoas que estavam até mesmo um pouco mais afastadas, se sentiram assim muito privilegiadas por poderem entregar um presente. Cada membro trouxe um presente para um líder que escolheu, nós dividimos certinho para quem cada um ia. E outra coisa do porquê que o Senhor me moveu a fazer isso. Porque algum líder falou essa semana, tanto a palavra honra quanto a palavra glória, elas têm a mesma raiz no hebraico. Um é kabod, o outro é kabed. Ou seja, em um lugar aonde eu honro os meus líderes, a manifestação da glória de Deus. Não tem como haver glória em um ambiente de desonra, porque as duas palavras vêm da mesma raiz. E eu quero dizer que toda vez que eu honro, expresso uma honra em forma de atitude, eu estou oferecendo um altar, um memorial perante o Senhor. Porque quando eu honro um líder, eu não estou honrando somente a pessoa do líder, eu estou honrando o Deus que a estabeleceu para estar ali. E toda vez que um memorial de honra é levantado, ali a gente sabe, é um ambiente de glória, é um ambiente onde o Senhor pode se manifestar. Então, por que muitas vezes as casas estão impregnadas com tanta mentira, calúnia, briga, fofoca, dissensão? Porque não há um memorial de honra que ali foi levantado. E ali naquele lugar, a glória de Deus não pode se manifestar. Por que que muitos lares estão sendo destruídos? Porque em algum momento houve a prática da desonra e o altar que foi quebrado pela desonra não foi refeito, não foi redimido. Por isso que o Senhor tem nos chamado para, igual aquela palavra que eu falei que eu recebi aqui da Fabiana sobre altares quebrados. O Senhor tem nos chamado para um tempo, para reconstruir os altares que foram derrubados por causa da desonra. Eu quero ler aqui um texto que está em Números capítulo 12. Se eu não me engano, foi o Kimi que falou sobre a Miriam essa semana, né? Números 12, 1, 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. O que acontece aqui?
aqui dentro desse texto, a gente pode tirar um termo que eu acho muito interessante, que foi o próprio AP que ministrou dentro do Seminário da Honra, que era um seminário que acho que todo cristão e não cristão deveria participar na vida. E ali ele falou sobre nivelamento errado. O que que acontece? Todos nós temos a mesma importância para Deus, mas dentro do reino do Espírito, tem pessoas que têm mais autoridade do que as outras. Porque Deus deu autoridade para mim, Jesus concedeu autoridade para você, mas eu quero dizer que não é só da autoridade de Jesus que a gente vive. Nós também conseguimos não sei qual que é a palavra que eu conseguiria pontuar aqui, não é necessariamente produzir, mas nós conseguimos gerar autoridade através de renúncia, através de secreto, através de obediência, ou seja, cada um tem um nível de autoridade diferente. Então, a partir do momento que eu estou com o meu líder aqui, e eu me nivelo, eu me coloco dentro de um mesmo nível do meu líder, sabe o que que acontece? A desonra começa a entrar. A gente estava conversando numa das madrugadas aqui, que sabe qual que é o perigo da intimidade? O perigo da intimidade é a desonra, porque é aí que começam as brincadeirinhas, é aí que começa o desleixo, é na intimidade que começa, a pessoa vai começar a se nivelar a outra. Então, por exemplo, eu sou muito próximo de uma pessoa e já faz anos. Então, por eu ser íntimo dessa pessoa, eu já começo a zoar ela, já começo a fazer algumas coisas para ela e já não levo tanto a consideração de que ela deve ser honrada. Esse é o problema da intimidade, quando eu olho e eu acabo entrando nessa questão do nivelamento errado. O Moisés, ele era líder sobre o povo, mas Miriam, ela se colocou dentro do mesmo nível. Então, muitas vezes tem gente que o problema não é discordar, porque a discordância, ela não quebra o princípio da unidade. Eu tenho uma cabeça, você tem outra, eu gosto de matemática, você gosta de biologia, química, ciência, geografia, história, o que eu não gosto. Então, tem problema quanto a isso. Mas discordância e imaturidade vai gerar desonra. Porque a partir do momento, se eu discordar de você e você não tiver maturidade para entender que eu discordei e que eu não estou negando toda a sua vida, você vai ficar ferido no seu coração. Se eu não entender, por exemplo, quantas vezes a gente não precisou já ouvir um não para estar aqui? E tem gente que até hoje não conseguiu ouvir não na vida ainda. E toda vez que ouve não, ainda gera no coração algo ruim. Então está na hora disso ser visitado. E quando a gente olha que Miriam se nivelou à autoridade de Moisés, a gente vê as consequências. Colocou o dedo onde não devia, e muita gente quer fazer isso, colocar o dedo na vida do líder onde não foi chamado. E aí o que que acontece? Pegou uma leprinha, ficou fora aí do arraial por uma semana. Então veja só, olha o que que fala no versículo 15. No versículo 15 diz bem assim, lá de Números 12, que Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Gente, quem desonra não atrasa somente a própria vida, atrasa a vida dos outros. O povo não conseguiu partir por causa da língua que a Miriam usou para estar debochando do outro, para estar falando do líder. Então, a questão não é se eu concordo, se eu discordo, mas o que que eu faço com essa discordância? Como que eu reajo perante isso? Então, é isso que o Senhor olha para nós. Por exemplo, até anotei aqui uma coisa muito interessante, que foi, por exemplo, que acontece na faculdade, que o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Tinha um professor que eu não gostava dele, não gostava da aula dele, e aí, sabe, eu ficava sentado na cadeira com aquela cara de sono, aquela cara, tipo assim, que eu fazia para ver se o professor acabava a aula mais rápido, sabe? Para ver assim, espero que o professor olhe para mim, para ver o quão entediado eu tô,
para encerrar a aula. E o Senhor falou assim: você não falou nada, você não fez nada, mas o seu comportamento gerou desonra. E é isso que eu trago aqui no Vida também. Por que que a gente não deixa o pessoal dormir? Porque a partir do momento que uma pessoa dorme com quem está falando, ela desonra a vida daquela pessoa. E é isso que eu levo para a minha vida. Quando eu vejo alguém, por exemplo, dormindo na igreja e eu posso falar alguma coisa para ela, eu falo: ei, lembre-se de Eutico. Eutico foi quem dormiu também numa ministração ali de Paulo. O que que ele fez? Só deu trabalho, cai da janela, morre e ainda tem que ressuscitar para viver. Que não sejamos essas pessoas que dão trabalho, mas sejamos pessoas que realmente nos posicionem e que honrem aos nossos líderes, aos nossos pais, as pessoas que nos cercam. É muito fácil a gente falar sobre liderança quando a gente fala, ou de honra quando a gente fala de liderança, mas a honra se aplica àqueles que eu cuido, àqueles que estão ao meu redor, a mim mesmo, porque se eu não honro a mim, então estou me dilacerando. A partir do momento que eu não honro a minha vida, o que que acontece? Eu acabo entrando em ativismo, meu corpo fica doente, minha alma fica sobrecarregada, o estresse bate. E quando eu desonro o meu corpo, eu desonro a minha vida, eu estou desonrando aquele que me criou também. Então, falar sobre honra é falar sobre muitos aspectos, é falar sobre uma construção, é falar sobre um princípio, e assim como Dona Luísa falou, é um dos princípios que mais atrai bênçãos para a vida de quem realmente está posicionado com o coração em honra, porque a honra nasce no coração. Não adianta eu mostrar atitude se no meu coração eu não honro aquela pessoa. Tem muita gente que fala: eu estou lá, eu vou, eu faço, eu obedeço, mas com o coração totalmente distante. Não adianta também. A honra precisa nascer no meu coração, mas ela não deve parar lá. Ela é expressa por meio de atitudes, que o Senhor possa realmente ministrar o seu coração diante das palavras que vão ser liberadas e que você possa trazer uma reflexão como se fosse aquele aparelho, né, de raio-x, para que possamos ver se realmente estamos alinhados com o que tem sido ministrado, porque eu não estou falando com quem está na sua igreja, com quem está na sua casa, eu estou falando com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, eu estou escutando a Dona Luísa aqui, o Code falando, e eu acho que os pontos eles estão se convergindo para um propósito mesmo. Às vezes a gente precisa escutar 1, 2, 3, 15 vezes até que aquele negócio se fixe na nossa mente, desça para o nosso coração e se firme de fato através de uma ação, certo? Lá em Colossenses 3, de 18 a 25, vocês podem anotar e depois meditarem sobre, diz assim, eu quero ler rapidamente. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que vocês estão servindo. Até o 25 não, até o 24. E olha que interessante, cada um desses pontos, tanto para mulheres, quanto para maridos, quanto para filhos, quanto para pais, quanto para escravos, qual que é a base de todas essas instruções? Honra. Porque quando eu me sujeito a alguém, eu estou ativamente honrando a vida dessa pessoa. Quando os maridos devem amar cada um a sua mulher e não a tratar com amargura, é uma forma de honra. Filhos obedecerem aos pais é uma forma de honra. Pais não irritarem seus filhos. Parece que não, mas sim, é uma forma de
honra. E escravos, obedecem tudo a seus senhores terrenos com a sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor, é o quê? Honra. Então, todas essas ações, todas essas orientações que são dadas aqui no 3º capítulo de Colossenses, têm como base a honra. E o que eu gosto muito é que diz assim, ó, no finalzinho ali do 22, não façam somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Vira e mexe, a gente escuta assim, ai, Senhor, eu quero ter o temor do Senhor, eu quero ter o temor do Senhor, e isso é algo genuíno, isso é algo que é correto, nós pedimos o temor do Senhor. Mas uma das características, um dos frutos na vida de uma pessoa de que ela tem um verdadeiro temor a Deus, é que essa pessoa honra a Deus, honra seus pais, honra aos líderes que foram estabelecidos sobre a sua vida e honra, sim, como o Code falou, inclusive as pessoas que estão abaixo da sua liderança e também honram a si mesmos. E no capítulo 23 diz, tudo que fizerem, interessante que está associado esse capítulo, esse versículo com os que eu li acima, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, olha só que interessante. Quantas vezes a gente já não se encontrou numa situação em que a gente foi lá, honrou, às vezes, uma pessoa, por exemplo, honrou um chefe, e não necessariamente esse chefe reconheceu isso na nossa vida, ou não necessariamente nós somos reconhecidos em termos humanos, assim, ninguém pegou e falou, nossa, parabéns, você honrou a minha vida. Mas a palavra diz aqui que não é para nós honrarmos visando esse tipo de recompensa, mas sim sabendo que é o Senhor que nos dará a recompensa da herança. Então, a expectativa da honra deve ser receber uma herança, uma recompensa que vem da parte do Senhor. E é uma recompensa, gente, que tem valor inestimável, sabe? Às vezes a gente se atrela tanto a coisas pequenas, como, por exemplo, eu faço tanta coisa aqui, eu faço tanto ali, ninguém nunca reconhece o que eu faço. Eu quero dizer que nenhuma honra que nós exercemos, ela é passada em branco aos olhos do Senhor. Quando nós verdadeiramente honramos a vida de alguém, quando verdadeiramente vivemos sob a honra, tenham certeza que vocês vão colher frutos de honra. E nesse gancho eu quero pegar que existe uma diferença entre nós honrarmos as pessoas e a Deus e nós bajularmos as pessoas. Tem muita gente falando assim, mas eu honro fulano de tal, eu honro ciclano, mas na verdade o que você está fazendo não passa de uma bajulação. Então a honra, ela começa no coração, assim como o Code disse, e começa num lugar correto. Aqueles que honram buscando benefício próprio no seguinte sentido, eu vou lá porque assim eu vou conseguir uma posição X, Y, Z, eu quero te dar a notícia de que isso não é honra, isso é bajulação. E os bajuladores, uma hora ou outra, eles vão ficar com aquela cara de tacho assim, do tipo, ai meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Então a honra, ela brota no coração, mas também ela nasce a partir de um lugar correto, ok? Não olhando e não buscando para recompensas de homens ou para reconhecimento de homens, mas entendendo que a recompensa da herança vem do Senhor, certo? E por fim, o que eu gostaria de dizer é que o Code uma vez me falou uma coisa que a pastora Regiane diz e que eu gostei muito, que quando ela lê algo, ela fala assim, por exemplo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ora, fazer é o quê? Fazer
é um verbo, é uma ação, certo? Então, assim como o Cody falou, não basta a gente só ter a honra aqui no nosso coração. Nossa, como eu honro a vida da Dona Luísa, como eu honro a vida da Belle, como eu honro a vida do Cody. A verdadeira honra, ela começa no coração, mas ela se manifesta em atitudes. Ela se manifesta também em alinhamento. Então, quando a gente se alinha àquilo que os nossos líderes, por exemplo, orientam sobre as nossas vidas, isso também é uma forma de honra, ok? Assim como o amor, não adianta só você, por exemplo, vamos supor, eu tô vendo aqui a Eliana, eu amo a Eliana, eu amo ela aqui no meu coração, vamos supor. Mas se eu não demonstro, se eu não ajo afirmando e mostrando de fato aquilo que eu sinto, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Porque, assim, o problema é que às vezes a gente acha que só da gente pensar, nossa, sou muito grato pela vida dessa pessoa, é o suficiente. Mas eu creio, pessoal, que nesse tempo de fim de Shemitah e início de um novo ciclo, é um tempo de nós sobrepujarmos, é o tempo de nós andarmos aquela milha além, sabe? É como se agora fosse um tempo em que muitos estivessem num estado assim de até aqui tá bom, até aqui tá bom. Não, mas agora é um tempo de nós sobrepujarmos e experimentarmos algo além. E o desafio que eu deixo para você é: pergunte ao Senhor, como é que eu posso honrar a vida dessa pessoa na minha vida, de fato, de modo que eu possa sobrepujar aquilo que eu fazia geralmente. Então, por exemplo, existem pessoas que ministram sobre as nossas vidas, existem pessoas assim que tiram tempo para cuidar das nossas vidas, que vão lá e investem nas nossas vidas. Como é que você tem honrado a vida dessa pessoa? E, infelizmente, dentro da igreja, não estou falando necessariamente nesse grupo, tá? Mas dentro da igreja, de modo geral, existe uma cultura ruim, ao meu ver, que é a cultura de Deus lhe pague, Deus lhe abençoe, Deus isso. Não estou pregando aqui, gente, que as coisas tudo é pagar, entendeu? Vocês podem ver, às vezes acontecem ministrações fora aqui do vida, em outro horário que é fora do vida, acontecem momentos de libertação e nada é cobrado para quem está pedindo a ministração, a libertação. Mas você, enquanto aquele ou aquela que está recebendo essa ministração, enquanto você que está sendo abençoado, isso é o meu conselho, procure ofertar na vida dessa pessoa, sabe? E a oferta aqui, não tô. Às vezes as pessoas acham de, mas tem que ser um valor exorbitante. Não, gente. Como que foi a oferta daquela viúva? Em termos numéricos, foi pequeno, não foi? Mas ela foi o quê? Elogiada porque ela deu aquela oferta de coração. Ela realmente estava honrando com aquilo que ela tinha. Então, às vezes a gente entra nesse assunto de dinheiro e causa desconforto, né? Antigamente eu falava, falar de dinheiro, às vezes as pessoas podem me entender errado. Mas hoje o que eu compreendo, as pessoas, elas muitas vezes não estão rompendo em alguns lugares porque elas estão cometendo, elas estão tendo as mesmas atitudes. Então, entra um ciclo, passa um ciclo, entra um ciclo, passa um ciclo, e elas continuam tendo as mesmas ações. As mesmas ações levam aos mesmos resultados, certo? Então, esse é o encorajamento que eu quero deixar para você, para que hoje haja um despertamento dentro de você de como você pode honrar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão próximas a você e as pessoas também que estão abaixo de você. Lembrando que, às vezes, é mais fácil honrar a pessoa quando ela está longe da gente, né? É uma pessoa que eu convivo pouco, então consigo honrar a vida dela. Mas também lembrem-se que nós somos orientados a honrar aqueles que estão próximos a nós, como pais, cônjuges, filhos e os nossos líderes locais. Amém?
Amém, amém. Shalom, shalom, pessoal. Então, para dar continuidade aqui, né, o Cody falou que a gente está falando um pouco sobre honra, mas se fosse falar sobre a desonra, né, no meu caso, pelo menos, já ia sair umas 40 epístolas de Isabelle, só falando de experiência de desonra, né? Porque eu não sei vocês, mas eu ainda sou um pouquinho, mas antes eu era bem mais do tipo de pessoa que, assim, fulano falou um A, já tem a resposta na ponta da língua para entregar para o outro, sabe? Assim, a pessoa não pode nem estar certa, tá errada, mas a resposta eu já tenho para entregar, sabe? Então, de experiência de desonra é alguma coisa assim que eu tenho muito para contar, né? Porque quem até teve participando do seminário de honra que teve agora, honra e prosperidade, né? Meu pai compartilhou que eu era uma filha de muita desonra, né? Então, assim, nesse sentido, coisa para contar tem bastante, mas glória a Deus que Jesus transforma, gente. Mas que, igual, né, a dona Luísa, o Code, e o Kimi tava falando, né, que a honra ela começa no nosso coração, né? E essa questão do coração, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque como o coração é importante, né? Assim como fala lá da oferta de Abel e Caim, não fala que Deus se agradou apenas da oferta, mas se agradou primeiro do coração, da pessoa. Assim como a Yukimi falou também sobre a oferta da viúva, não foi necessariamente a quantidade, o valor daquilo que ela entregou, mas foi o quê? O coração. E assim também é na honra. Como será que está no nosso coração, né? Porque o coração que ele está ferido, o coração que ele está desalinhado, que ele está machucado, esse coração é o coração mais propenso para o quê? Para desonrar os líderes, para desonrar as autoridades que o Senhor colocou na vida das pessoas, né? Nas nossas vidas, e é muito interessante, é muito importante a gente estar atento a como anda o nosso coração. Será que às vezes eu tô andando tão desesperançado, tão cansado, tão assim muitas vezes chateado, irritadiço por qualquer coisa que acontece? Mas por quê? Como será que anda o meu coração? Será que eu tenho aberto espaço no meu coração para o Senhor me transformar? Para o Senhor cuidar do meu coração, cuidar de mim e das minhas coisas, sabe? Porque senão vai acabar que eu vou acabar me embolando toda. E daí vai acabar tudo dando errado. Por quê? Porque antes mesmo de eu fazer alguma coisa, antes mesmo de eu ir lá falar, planejar alguma coisa contra o meu líder, contra o meu professor, o meu coração ele já vai estar desonrando. Por quê? A desonra ela não começa na ação, ela não começa, é assim como a honra ela começa no coração, mas também precisa de uma atitude. A desonra, ela não começa apenas na atitude. Muito antes de eu ir lá e fazer alguma coisa, o meu coração já estava desonrando aquela pessoa. Teve uma experiência que eu vivi ano passado, que eu tinha fazia parte de uma escola de adoração aqui da igreja, e eu já me encontrava numa posição onde esse líder dessa escola falava um A, para mim já estava errado. Ele falava qualquer coisa, eu já falava, ah, não, tem alguma coisa de errado aí. Fulano tá falando isso, mas eu sei que não é bem assim. Sendo que o coração de desonra, ele é um coração o quê? Julgador. Para ele tudo tá errado, assim, eu consigo fazer melhor. Sendo que essa não é a realidade, né? Só que daí eu me juntava com outras pessoas nesse mesmo grupo para falar mal desse líder. E daí falava mal de tudo que ele fazia, tudo que ele falava estava errado. E daí eu comecei a perceber, assim, eu falei, alguma coisa de errado não tá certo. E daí eu fiquei pensando assim, depois que eu fui parar para perceber que o quê? A minha desonra, ela não começou quando eu comecei a me juntar com outras pessoas para falar mal desse líder. Ela começou um ano atrás desse acontecimento, que esse líder tinha feito um negócio que eu não gostei que ele fez aquilo. Porque tinha acontecido uma injustiça, e daí esse líder foi lá e apoiou o outro lado que estava errado. E daí eu falei, mas como assim? Como assim ele tá fazendo isso, né? Eu tava certa. Por que ele foi lá defender o outro fulano? E daí nesse dia eu já fiquei brava. Então, a desonra ela não começou quando eu me juntei para falar mal dele. Ela começou quando o meu líder, não quando ele me feriu, mas quando eu me feri por causa dele. Eu me senti rejeitada, eu me senti magoada por causa do que ele tinha feito. Sabe? Muitas vezes a gente fica com esse pensamento, pensando assim, não, eu não vou honrar aquela pessoa porque ela não é digna de receber honra. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque ela não merece. Mas se a gente for ver um texto que está lá em Romanos 13:1 fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus.
as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Será que se o Senhor que é soberano, foi ele que estabeleceu e é dele que vem toda a autoridade, quem sou eu para achar que posso determinar quem é que não é digno de receber honra? Quem sou eu para determinar se as pessoas merecem ou não receber alguma honra da minha parte? Será que isso não é muito orgulho da minha parte de ficar pensando dessa forma? Sabe? Então eu tenho que sondar muito meu coração. Por quê? Porque o mesmo coração, que é o coração que desonra, é o coração que é o quê? Que é orgulhoso, é o coração que julga. Então a gente tem que estar muito atento a esses pequenos detalhes, porque vai passando dia, passa semana, passa mês, e se eu não cuidar do meu coração, se eu não cuidar muitas vezes da minha alma, das minhas emoções, eu vou acabar me ferindo outras pessoas, e vou acabar ficando paralisada no tempo, porque a pessoa que vive em desonra é uma pessoa que vive paralisada, ela não consegue avançar. Por quê? Porque se eu estou desonrando o meu líder, não é o líder que me lança para o meu propósito, não é o meu pai que me envia, então se eu estou desonrando ele, quem é que vai me enviar? Ninguém vai me enviar, porque eu estou indo atrás de eu mesma alcançar as minhas próprias coisas, mas não estou permitindo a ação do Senhor na minha vida, porque eu não somente estou desonrando ao meu líder, mas eu também estou desonrando a Deus, assim como a gente leu, né, que um outro texto que tem também lá em Mateus 10:40 fala assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Assim diz lá em Mateus 10, 40, 42, né? Então, quando eu estou escolhendo desonrar o meu líder, desonrar o meu pai, desonrar o meu chefe, eu não estou somente desonrando a pessoa do meu chefe, a pessoa do meu líder. Eu estou desonrando Deus. Por quê? Porque toda autoridade foi estabelecida de Deus. Se eu penso que essa pessoa ela não é digna de ter essa autoridade, não é digna de estar nessa posição, eu estou falando que Deus escolheu errado. Eu estou falando que Deus não sabe para quem ele está dando autoridade. Estou falando que Deus não está sabendo o que ele faz. Porque, na verdade, principalmente em relação ao líder, que é o nosso pai, o nosso pastor, quando a gente está desonrando ele, muito provavelmente a gente tem uma ferida com ele, né? Muito provavelmente a gente não vai conseguir ter um relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque eu não vou conseguir ver Deus como meu pai, porque o meu líder me decepcionou, meu líder fez isso, fez aquilo. Ou seja, a experiência de pai que eu tenho, ela não é muito boa. Como que eu vou me permitir ser cuidado pelo Senhor, ter meu coração cuidado pelo Senhor em uma situação dessas? É impossível disso acontecer. A gente tem que estar todos os dias, por isso que a gente tem que estar, né, sempre sondando o nosso coração, sempre pedindo para o Espírito Santo estar sondando o nosso coração, porque procurando alguma brecha, porque se eu tô numa situação onde o meu coração tá ferido, aí é brecha aberta para desonra acontecer na minha vida. Então eu tenho que estar muito atenta a esses pequenos detalhes, a essas pequenas coisas. E uma grande bênção, uma das grandes bênçãos da honra, né? Porque são tantas assim, que elas são assim, inestimáveis, né? Não tem como dar um valor assim exato para ela. Porque quando a gente sai de uma posição de desonra e vai para uma posição onde a gente honra a autoridade que o Senhor colocou na nossa vida e também a Deus, a gente entra assim, não somente existe a recompensa, né, de tantas outras coisas, mas que existe um alívio, que é como se saísse um peso das nossas costas que ninguém pode tirar pra gente. Porque a desonra, ela não é algo assim que necessariamente está relacionada assim no sentido relacionado ao meu líder, no sentido de, por exemplo, ele está sendo afetado por causa disso. Porque assim, eu gosto muito daquela história que o Luciano Subirá conta, que ele fala assim, né, que quando ele era criança, o pai dele botou, um dia ele chegou em casa e o pai dele falou assim: ah, então, filho, esse aqui é teu chefe, você vai começar a trabalhar amanhã, não sei o quê. E daí ele conta como ele ficou furioso com isso, né? Porque ele fala assim: mas como assim? Como assim ninguém me avisa nada? E daí ele conta assim, que o pai dele falou pra ele assim: então, filho, você não somente vai começar a trabalhar
como todo o dinheiro que você receber não vai ficar só para você. Uma parte você vai tirar do dízimo, vai tirar a oferta, vai tirar a primícia, e outra parte ainda você vai tirar uma porcentagem para ficar aqui em casa, porque você vai aprender que filho não é uma criatura sanguessuga, que fica a vida inteira só recebendo para no final só largar os pais e seguir a vida. E daí ele fala como ele ficou revoltado com isso. E uma coisa que ele conta é que ele aprendeu com isso, que ele fala bem assim, que é, ele falou assim pro pai dele: Pai, mas o senhor não precisa desse dinheiro, você não precisa disso. E o pai dele fala bem assim pra ele: Você tem razão, eu não preciso desse dinheiro. Quem precisa disso é você. E assim como é a honra, o meu líder, ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa da minha atitude de honra, ele não precisa que eu fique indo atrás dele pra honrar, ver o que ele precisa, ele não precisa da minha disponibilidade. Quem precisa disso somos nós. Sou eu e é você. Eu preciso de uma oportunidade de honra. Muitas vezes a gente fica com esse pensamento tão preso, até mesmo em questão de ofertas, porque eu penso assim: fulano já tem dinheiro, é pastor, ganha salário de igreja, ganha oferta, ganha primícia, ganha blá, 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 um monte de coisa. Eu não vou dar oferta para ele porque ele não merece. Mas quem merece? Não é questão de merecimento, não é questão de quem merece isso, quem merece aquilo, não. É questão de oportunidade, é questão de coração. Quem precisa dessa oportunidade sou eu e é você. Quem precisa de oportunidade de ofertar o meu líder, de honrar o meu líder, sou eu e você. Quem precisa de oportunidade de estar ajudando no evento da igreja é eu e você. Sabe, muitas vezes a gente fica com o coração, espírito assim, tão preguiçoso, não quer fazer nada e ainda quer reclamar depois. Quem faz isso é só o quê? É só gente que vive assim, na miséria. Sabe por quê? Porque uma das características da honra, além de todas essas bênçãos que ela nos traz, é uma questão que a honra, ela nos leva a uma posição de favor do Senhor, de viver no favor de Deus. Eu gosto muito da história lá do Eliseu e da Sunamita, que fala bem assim, que lá em 2 Reis 8 em diante fala assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta mulher sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem um filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. No versículo 17 fala: concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Assim como essa mulher, ela não apenas teve o trabalho de estar sempre preparando pão, ela não apenas teve o trabalho de estar fazendo todo um planejamento, uma obra, construindo, levantando um quarto para estar recebendo o profeta, ela teve todo um trabalho do quê? De sempre estar lá se dispondo a estar recebendo ele. Será que quando ele estivesse passando, ela não tivesse alguma agenda, algum compromisso para estar fazendo? Mas aqui fala o quê? Que ela sempre se dispôs, ela sempre estava lá o quê? Para estar recebendo ele na casa dele. Às vezes o nosso líder chama a gente para fazer alguma coisa, mas porque eu tenho um compromisso assim que é bem fútil, eu deixo de fazer, eu deixo de ir estar com ele, por quê? Para estar fazendo outras coisas aleatórias que não tem nada a ver. A pessoa que honra, ela consegue ver o quê? O valor que existe em estar na presença. Assim como Maria, ela entendeu qual que era o valor de estar na presença, aprendendo com Jesus. A pessoa que honra, ela também entende qual que é o valor de estar aprendendo com seu líder. Ela dá valor não somente a quem ele é, mas a unção que ele carrega, ao ministério que ele tem. Porque assim como a pessoa, né, que honra o profeta, receberá o galardão de profeta.
Então, essa questão é uma questão muito importante, porque se assim como essa mulher sunamita, ela honrou o profeta Eliseu, assim também eu e você, quando nós decidimos a honrar o nosso líder, a honrar o nosso professor, a honrar a Deus, Deus nos leva, é como se fosse algo assim que não dá para resistir. Existe uma atração assim que Deus vai nos levar a uma posição de favor, onde a gente não precisa nem mesmo estar pedindo para Deus alguma coisa, que só de pensar, só em pensamento, Deus já vai estar vindo lá e atendendo os nossos desejos, sabe? Vai estar atendendo aquilo que a gente quer. E é algo assim tão extraordinário, porque isso não são apenas coisas simples que vão acontecer. Assim como o profeta fala para essa mulher sobre o filho, né? Ela fala o quê? Não, meu Senhor, não mintas para tua serva. O que Deus tem para pessoa de honra, para pessoa que realiza atos de honra, não são coisas pequenas, são coisas que você vai parar e para falar assim: não, meu Senhor, não mintas para tua serva. O que Deus tem preparado para pessoa que honra são coisas sobrenaturais, são coisas que elas excedem o nosso entendimento, coisas que a gente não entende e muitas vezes não acredita que pode acontecer. Então, muitas vezes eu tô esperando lá, esperando receber muitas vezes honra dos meus liderados, honra dos meus filhos, honra da galera da minha igreja. Mas sabe o que acontece? Eu tô muitas vezes, como o Cody falou, né? Eu tô encerrando o ciclo, e aquilo que eu plantei nesse ciclo eu vou estar colhendo no próximo ciclo. Mas tem gente plantando abobrinha esperando receber manga. Por quê? Porque não tem decidido dispor do seu tempo para estar ajudando, não tem decidido estar honrando o seu líder e espera ser honrado em outros lugares? Como assim? Será que isso faz sentido, né? Às vezes eu tô esperando receber um fruto, colher um fruto que eu nem mesmo tô plantando. Então é muito interessante essa questão da honra, né? Porque a honra, a atitude de honra, ela nunca é esquecida, ela não fica infértil. Toda atitude de honra que eu tenho, ela vai gerar um fruto, ela vai gerar uma colheita, seja nesse ciclo que eu tô vivendo, seja no próximo ciclo, mas ela nunca passa batido. Assim também é como atitude de desonra. Às vezes as pessoas estão passando por situações assim tão apertadas, mas por quê? Porque também estão desonrando o seu líder, não querem tomar vergonha na cara para ir se humilhar, não querem tomar vergonha na cara para falar, não, eu estou errado. Sabe por quê? Porque tomar vergonha na cara é você assim perceber e fazer alguma coisa que você já teria que ter feito há muito tempo. Então a gente tem que estar analisando, sondando o nosso coração. Existe uma importância tão grande do coração, né? Assim como a gente já falou assim o dia inteiro, falamos também todas as ministrações do vida, o coração ele é muito importante. Às vezes a vida no espírito a gente pensa assim, não, tenho que deixar a alma de lado, a alma não importa, eu tenho que calar a minha alma. E de fato, quando a gente profetiza, não é para ficar profetizando na alma, mas não é por causa disso que a gente também vai negligenciar uma parte do nosso corpo, porque o ser humano ele não é feito, né, de corpo, alma e espírito. Não tem como eu ficar rejeitando essa parte e ficar pensando. Tem até piada, né, que fala que homem é durão, não importa com essas coisas, mas que homem também precisa cuidar do coração, também precisa cuidar da sua alma, sabe? Então eu quero estar chamando um pouco a atenção para esse sentido, né? Além de todas essas coisas que eu falei, principalmente um pouco sobre essa questão do nosso coração, porque não tem como eu ter um coração de adoração, um coração adorador, se o meu coração não for um coração que honra a Deus. E se eu tenho como um propósito na minha vida, de que tudo que eu for fazer vai ser para adorar o nome do Senhor, eu tenho que também decidir, a partir de hoje, ser uma filha de honra, ser uma liderada de honra para o meu líder. E uma serva, uma filha de honra também, não somente para os meus pais naturais, mas para Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus! Espero que você tenha se permitido ser ministrado nessa noite, que o Senhor te prospere na palavra que foi liberada ao seu coração. E fica aqui minha recomendação de alguns livros sobre honra, né? Primeiro livro aqui, Cultura da Honra, do Danny Silk, tá? Essa capa aqui. Segundo livro é um clássico, né? A Recompensa da Honra, do John Bevere. E terceiro livro é um livro fininho para quem é mais preguiçoso, mas esse é o livro fininho mais, assim, faca na medula, é esse daqui, Honra, né, do Estevão Wagner, tá bom? Uma chave que muda a atmosfera. Esse daqui, inclusive, estava sendo vendido lá na Conferência Vida. Quem foi, né, espero que tenha conseguido adquirir o seu. E se você quiser fazer também, você pode mandar uma mensagem para o AP,
falando sobre o Seminário da Honra. AP, quando vai ter o próximo, tá bom? Não são oportunidades que a gente não pode passar. E nós falamos sobre honra porque falta uma semana para nós atravessarmos o portal do novo ciclo. Como está a sua vida? Como está a sua caminhada? Como está o seu processo de reflexão? Veja bem, não é só reflexão, é ação. Eu não posso só olhar para mim e saber o que está errado, mas eu preciso saber também o que eu estou fazendo para consertar, para corrigir, para remir e para redimir. De diagnóstico ninguém vive, mas tem que ter tratamento. Deus te abençoe, shalom, shalom e até amanhã.